começar, nós vamos fazer uma massa de cacau. Essa massa eu já faço há 5 anos. Foi a primeira receita de massa vegana que eu desenvolvi na minha confeitaria, que é a Chocolate Lab. E desde então eu fiz alguns ajustes, mas confesso que a massa já nasceu perfeita desde o começo e conquistou vários clientes. E aí eu vou compartilhar com você hoje, tá bom? Para essa massa a gente vai precisar de 390 gramas de farinha de trigo, 400 gramas de açúcar, 70 gramas de cacau, 240 ml ou gramas de água, 102 gramas, ou na verdade, meia xícara de óleo, eu sempre gosto de usar o óleo de girassol, 110 gramas de leite de coco e 10 gramas de fermento químico em pó. Antes de preparar a nossa massa, nós vamos deixar as nossas formas prontas. Essa receita rende o suficiente para 2 formas de 25 centímetros de diâmetro. E aí, o ideal é que você tenha na sua casa, para fazer suas massas veganas, esse tipo de forma que tem um fundo falso. Isso aqui é uma maravilha na sua cozinha. Se você tem dificuldade de comprar na sua cidade, você consegue comprar aqui pelo site da Maria Chocolate, tá bom? Porque desenformar um bolo com essa forma, principalmente um bolo sem ovos, que tem menos elasticidade, isso aqui vai ajudar muito no nosso trabalho, tá? Se você não tem essa forma, outra opção, né? Se a sua forma ela tem um fundo compacto, você pode ou untar com óleo e polvilhar farinha, ou você pode também colocar um papel manteiga, né, com o diâmetro do tamanho da sua forma, que é como a gente vai trabalhar aqui agora, ok? Formas prontas, nós vamos também pré-aquecer o nosso forno a 180 graus. Primeiro procedimento para a nossa massa, nós vamos pegar a farinha de trigo, nós vamos peneirar para evitar a formação de grumos. A mesma coisa nós vamos fazer com o cacau. Então, eu já tenho aqui os secos. Vou misturar. E aí eu vou reservar a minha mistura de farinha com cacau. Segunda etapa, nós vamos misturar todos os líquidos. Ou seja, nós vamos colocar água, nosso leite de coco, que tem a função de agregar tanto gordura quanto sabor para a nossa massa. Além de ser uma fonte de líquido, nós vamos colocar o óleo, que é o ingrediente que garante a maciez da nossa massa. Por fim, o açúcar. A gente poderia utilizar um açúcar tipo cristal, mas para a gente ter um produto um pouco mais natural, usar um açúcar menos nocivo, eu sempre prefiro usar o açúcar demerara. E aí eu sei que o açúcar não é um ingrediente líquido, né? Eu falei que iríamos misturar os líquidos. O açúcar é seco, mas na preparação de bolos, eu gosto de trabalhar com o açúcar como se ele fosse um ingrediente líquido, por várias razões. Primeiro, diferentemente da farinha, eu vou conseguir diluir esse açúcar, né? E o próprio calor do fogo vai caramelizar, então ele se comporta como líquido. É isso que eu estou querendo dizer. Da mesma forma como o líquido em excesso faz a sua massa solar, açúcar em excesso também faz a sua massa solar. Essa é uma das razões. A segunda razão é que, principalmente por eu estar utilizando um açúcar
que tem um grão mais grosso, né, como o açúcar demerara, ele é mais difícil de a gente dissolver se eu tiver misturado já com a farinha. Então, se eu coloco aqui de uma vez e já começo a misturar, eu tenho mais tempo e mais mexidas para poder dissolver esse meu açúcar. E por fim, a principal justificativa é a seguinte: nós temos aqui a nossa mistura com farinha de trigo e a gente sabe que o trigo tem glúten. E num bolo, a gente não vai desenvolver muito as cadeias de glúten, correto? A gente sova uma massa, a gente desenvolve muito o glúten de uma massa para fazer um pão, porque a gente quer uma massa mais elástica. No caso de um bolo, a gente não quer desenvolver tanto as redes de glúten. Então pensa comigo, se o açúcar tivesse aqui como um seco, e a partir do momento que eu agrego água na farinha de trigo e começo a misturar, eu estou desenvolvendo as cadeias de glúten. Até eu dissolver cada grãozinho de açúcar dentro dessa massa, eu teria que ficar mexendo muito esse trigo. Ou seja, eu estaria desenvolvendo um glúten que eu não quero desenvolver, ok? Então, aqui eu já tenho, claro, eu não preciso dissolver aqui todo o açúcar, mas o açúcar aqui que eu já consegui desenvolver é tempo a menos que eu vou ficar aqui mexendo essa farinha, ok? Então, já considero que eu mexi de forma suficiente. E aí eu sempre gosto de jogar o líquido sobre os pós, sobre os sólidos, tá bom? Então, ó, eu já começo a mexer aqui. E vou misturando. Poderíamos fazer na batedeira? Poderíamos fazer na batedeira. Só que vocês vão ver que é uma massa de preparo muito simples. Então, às vezes não justifica a gente sujar mais um equipamento, a gente ter que ligar mais um equipamento para fazer uma simples massa de bolo, ok? E aí mexo de forma bem vigorosa para agregar todos os ingredientes. Então já agregamos. Este é o ponto da massa, ó. Ponto fita. A gente sobe o fouet e aí a gente tem a formação de uma fita que liga o fouet até a massa. Existem uns pontinhos aqui do açúcar, mas tudo bem, no forno ele vai se dissolver, tá bom? Agora nós vamos acrescentar o fermento. E aí, por que eu não coloco o fermento antes? Porque o fermento químico, a partir do momento em que ele entra em contato com o ingrediente ácido, ele já começa a agir. E aí aqui a gente tem o cacau, que é ácido, e a gente tem também o próprio açúcar. Então, se eu tivesse colocado esse fermento lá no começo, aqui no final do preparo, talvez a gente já tivesse perdido a primeira etapa de ação do fermento, tá? A segunda ação deste fermento acontece no forno. Os fermentos químicos, eles são fermentos que têm duas etapas de ação. Então, a gente quer aproveitar as duas para o nosso bolo. Por isso, a gente coloca só no final. Agora, a gente porciona na forma. Posso ajudar com a espátula a esparramar bem.
E aí, vamos supor, se você quer aproveitar essa massa para fazer, às vezes, um bolo na forma da vovó e tudo mais, tudo certo, tá? Só tome cuidado para não assar em formas muito altas, ok? É uma massa que funciona melhor com uma distribuição mais uniforme de calor. E essa é até uma característica das massas veganas, ok? Eu não poderia pegar essa massa inteira e colocar num único disco de 25 centímetros, porque ela iria gastar muito tempo para assar e aí as bordas ficariam ressecadas até que o miolo ficasse completamente assado. Na dúvida, para qualquer massa vegana, é melhor você começar a entender o funcionamento da massa e também do seu forno em discos mais finos, ok? Então, numa forma com um furo no meio, tudo bem, porque ali a gente tem também uma distribuição de calor. Uma forma do tipo forma inglesa, tudo bem também para essa massa, mas você não pode colocar muita massa, combinado? Então, vamos agora colocar no forno. Então, nossas massas estão prontas. Para me certificar, eu faço o teste com o palito, que sai seco. E aí, eu gosto de, às vezes, fazer esse teste em diferentes pontos da forma, tá bom? Porque, às vezes, a gente coloca na beirada e aí o meio não está devidamente assado. E dependendo do seu forno, pode ser inclusive que ele asse primeiro o meio e às vezes algum cantinho ele não vai assar, né? Acontece isso em alguns fornos. Então, para você se certificar, é sempre bom colocar em um cantinho e no meio, até você se acostumar com o seu forno, tá bom? Nós vamos deixar essa massa descansar e esfriar em temperatura ambiente. Lembrando que nunca, para acelerar o processo, eu coloco uma massa recém-tirada do forno na geladeira, por exemplo. Esse choque térmico é suficiente para a gente embatumar e perder a nossa massa, tá bom? Então ela vai secar e descansar em temperatura ambiente.